Depois de sinalizar a favor de mais tolerância aos homossexuais, o Vaticano recua e encerra o sínodo dos bispos sem uma definição da Santa Sé sobre os gays. O Papa Francisco defendeu que a Igreja Católica não deve temer mudanças. A afirmação foi feita durante a missa de encerramento da Assembleia dos Bispos na Praça São Pedro. Diante de 70 mil fiéis, o Papa Francisco disse: Deus não teme coisas novas, desafios. É por isso que ele está continuamente nos surpreendendo e nos guiando por caminhos inesperados. A declaração foi uma resposta à indefinição da Igreja Católica sobre os homossexuais e divorciados. Durante 2 semanas, os temas dividiram as opiniões de 183 bispos do mundo inteiro, reunidos no Vaticano para discutir o futuro da família. No início foi proposto o acolhimento dos gays, alegando que eles têm qualidades e dons a oferecer à comunidade cristã. Mas, na hora da votação, o texto final não conseguiu a aprovação de 2/3 dos religiosos, que defenderam o papel da família tradicional. Na missa, o Papa Francisco também beatificou Paulo VI, que morreu em 1978. Ele ficou conhecido como pontífice que modernizou a Igreja Católica através da reforma do Concílio do Vaticano. A beatificação é o último passo antes da canonização. O processo de santificação do ex-papa se tornou possível depois que o Vaticano reconheceu um milagre atribuído a Paulo VI. Em 1990, uma mulher grávida na Califórnia teve o diagnóstico de que o bebê nasceria com problemas mentais. A mãe recusou o aborto, rezou ao Papa e a criança nasceu saudável. Ayrton, você acredita numa mudança aí da posição da Igreja em relação aos gays? A Igreja sempre preserva a questão da família tradicional, né? Olha, quando eu verifiquei esse sínodo, não é verdade? Esse encontro majestoso que houve em Roma, com bispos, arcebispos, a cúpula da Igreja, falei, bom, vão se atualizar, vão sentir o que a sociedade está querendo, que evolua, que a igreja seja uma igreja mais moderna. Os primeiros sinais foram positivos, até o Papa saiu até na frente, mas de repente houve esse recuo, não é? A igreja está deixando de reconhecer uma realidade que existe na sociedade brasileira. Se a maioria da sociedade ainda não aprova, a tendência é que venha aprovar, porque são obrigados a conviver com homossexuais, com casamentos de homossexuais e estão convivendo. Então é uma questão de tempo. Eu acho que a igreja podia dar um passo a mais, que é reconhecer para onde a sociedade está evoluindo e procurar evoluir com ela, obviamente estabelecendo alguns limites para essa evolução, não é verdade? Por exemplo, eu não consigo imaginar por que um padre não pode se casar. Não pode se casar um padre. Qual é o problema? Se o padre for casado, ele é menos competente, ele é menos apto que um padre que não é casado. Não é? Que não for casado, né? Na igreja protestante, em geral, o casamento é permitido em toda a série de... Os espíritas, todos os que têm mediunidade, não têm mediunidade, são casados. Quer dizer, por que o casamento é empecilho para o desenvolvimento de uma atividade clerical? Não é? Esse é um atraso, um absurdo de um atraso. Não reconhecer os casais que se separam, não é? Os casais separados se casam de novo, não são reconhecidos pela igreja, mas isso é um absurdo, constituem novas famílias, têm novos filhos. Esses filhos não podem ser, se não são casados, não podem ser batizados na igreja católica. Quer dizer, isso são coisas que são do passado e precisam ser superadas. Vila, o Emilson Nunes Costa pelo Twitter, será que esse conservadorismo é espelho só dos bispos conservadores ou ele reflete o conservadorismo da maioria dos católicos? Essa é uma ótima pergunta. É necessário ver a questão histórica. Nós estamos falando de uma instituição que tem 2000 anos. Então, primeiro a pessoa precisa entender. As mudanças não ocorrem ao sabor dos acontecimentos. 2000 anos. Esse sínodo dos bispos foi criado por Paulo VI, na década de 60. Não tinha sínodo tal. É uma coisa relativamente recente. Portanto, tem cerca de 50 anos tal, meio século. Nós estamos falando de uma instituição que, primeiro, quando ela nasceu, ninguém imaginava que ela ia nascer. Imaginava-se que o retorno do Salvador fosse ocorrer mais ou menos em seguida. Quando essa instituição começa a surgir a partir do século II, depois de Cristo, III, no século IV tem os primeiros concílios, que são chaves. O concílio de Nicéia, no começo do século IV, para estabelecer os dogmas tal, que são mais ou menos alguns deles existentes até hoje. E quando surge o dogma, tem as heresias, né? Em suma, aqueles que não se adaptam a uma leitura considerada a correta, a oficial, a inspirada tal. E aí teve os arianos, nestorianos e por aí vai.
toda a era patrística, até o século VI, até Justiniano, você começa a constituir essa estrutura que o catolicismo, na época só o cristianismo, né, foi montando de leitura do mundo, de religiosidade, de dogmas, etc. Tal. Então, você teve um processo muito longo, que foi se transformando ao longo do tempo no mundo ocidental, depois a conquista da América, depois o Oriente. Portanto, há um processo de adaptação. Isso não se faz, assim, da noite para o dia, as mudanças. As mudanças que estão ocorrendo na sociedade são produtos muito recentes. É bom lembrar, se nós hoje fazemos essas afirmações, há 30 anos atrás, a maioria da sociedade não fazia. E nós estamos falando de uma instituição de 2.000 anos, de 20 séculos, portanto. Portanto, é necessário entender esses processos de adaptação em relação às mudanças do mundo, né? E, portanto, isso não ocorre da noite para o dia tal. É claro que isso vai ser alterado e conforme também o sentimento dos fiéis. E isso é central. A pergunta colocou uma questão central. Cabe perguntar qual é o pensamento dos fiéis em relação a essa e outras questões polêmicas.